Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada, feito a nossa convidada aqui, com quem a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas antes nós temos os recadinhos de sempre, os recadinhos que começam e terminam o nosso programa. Nós estamos toda semana, às quintas, às 8 da noite, no YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba. Antes era só rádio, já era bastante. E agora somos TV Metropolitana de Piracicaba, no canal do YouTube. Você pode encontrar o Ilustre Podcast lá, todas as quintas-feiras, uma nova edição, às 8 da noite. E também estamos no canal do YouTube próprio do Ilustre Podcast. E a agenda dos convidados de cada semana, você pode encontrar no @ilustre.podcast. E depois desses recados ditos a jato aqui, numa velocidade estonteante, nós vamos aqui para a nossa convidada, conversar com a nossa convidada da vez. Uma pessoa que encontrou a sua voz na vida. E vocês vão entender já o porquê dessa frase de efeito aqui para a gente começar. Vamos conversar com a Júlia Simões. Com um aplauso. Muito obrigada. Que prazer. Seja bem-vinda, Júlia Simões. Prazer estar aqui com você, meu querido amigo, Érico. Prazer de novo, né? Prazer, mais uma vez. Queria dar um oi também especial aos telespectadores e também aos ouvintes do Ilustre Podcast. Prazer estar aqui com você, querido. Que bom. E o fato de eu falar da voz, você já se denunciou aqui. Você lida muito bem com esse instrumento, a sua garganta de ouro aí. Obrigada. E, Júlia, a gente estava antes de começar aqui, sempre temos uma conversinha que ninguém nos ouve, que é de bastidores, né? Mas vamos começar com o gancho da nossa conversa aqui, antes da gente começar. A gente já vai ver a relação disso com o restante da sua trajetória. Mas vamos começar a falar do Paulo Caruso. Paulo Caruso. Vamos começar? Vamos, muito bem, né? Nossa. A sua relação com o Paulo Caruso, você que não é necessariamente como eu, uma cartunista. Não sou cartunista. Né? Mas você tem tudo a ver, teve tudo a ver com o Paulo Caruso, né? O Paulo, bom, como eu conheci o Paulo, né? Começou que há 20 e tantos anos atrás, eu cantava num bar muito famoso aqui em Piracicaba, o saudoso The Dog and Trumpet, que era do Kaká, e eu cantava jazz, já cantava muito jazz naquela época. Uma pessoa chique. Mas você sabe que eu comecei a cantar jazz por influência do Kaká, né? Ele falou, Júlia, ficaria tão legal você cantar jazz, na sua voz ia ficar demais. E daí eu comecei a ouvir, me interessar cada vez mais por jazz e realmente fui incluindo no meu repertório. Então, assim, naquela época eu cantava tipo uns 20 jazz na noite. Hoje eu já tenho um repertório aí de 400 jazz ou mais. Mas porque daí eu realmente comecei a apreciar o jazz, né? E no YouTube tem muita coisa sua no seu canal, né? De jazz, né? De jazz, tem bastante coisa de apresentações ao vivo. Inclusive, quem quiser depois conferir, é só ir lá no Júlia Simões. Ótimo. Né, no YouTube. E, bom, mas falando sobre o Paulo frequentava muito, né? Ele namorava, depois casou com uma piracicabana, que era minha xará, a Júlia também. E eles frequentavam The Dog and Trumpet. E foi lá que eu paulistano que vivia em Piracicaba, né? Na verdade, ele conheceu a Júlia aqui, mas assim, ele já tinha todo esse envolvimento com o Salão de Humor de Piracicaba, então ele já era muito envolvido, engajado em tudo isso aqui em Piracicaba. Então ele estava sempre por aqui. E nessas vindas dele para Piracicaba, ele me conheceu lá no The Dog. Ficamos amigos, né? Então, sempre que ele tinha oportunidade de me ver cantar, ele às vezes me ligava, mandava mensagem para saber onde eu ia me apresentar, para ele estar indo cantar. Algumas Virou vezes, fãzão, virou então. fã. A gente Amigo se encontrou. E fãzão. A gente se encontrou algumas vezes no Grande Hotel, onde ele também se hospedava, lá em Águas de São Pedro. E teve uma vez que ele fez um festival de jazz. Ele desenvolveu esse festival de jazz em Águas de São Pedro, me chamou para cantar. E foi incrível, se não me engano, foi em 2011. E foi muito gostoso, foi um show aberto ao público. Enfim, daí começou assim a nossa amizade. E numa das últimas vezes que eu estive com o Paulo,
Eu sempre fui muito fã dele, né? Quem não é fã Quem não é? do Paulo Caruso, né? Tem uma amizade dessa, uma pessoa de uma inteligência, de um humor nato, Ácido, né? ácido e nato. E você sabe que não só nos cartoons que ele fazia, ele compunha muito bem. Ele era um grande músico, era pianista, né? Algumas vezes a gente se encontrou lá no Bar Brahma, em São Paulo. Eu cantava no Bar Brahma, ele também se apresentava no Bar Brahma. Olha isso. Então, assim, poucas pessoas sabem disso, hein? As facetas o artista, né? Daqui a pouco você vai falar que você desenha também. Não chega tanto. Isso aí realmente não é um forte meu. Mas... E daí, numa das últimas vezes que a gente se encontrou, que a gente teve a oportunidade de se encontrar, eu estava fazendo o programa Aquário lá no meu estúdio, né, no Ipuvaê. E como a gente ia fazer um programa com uma banda de jazz, que era o Hot Club de Piracicaba, a gente teve esse insight de convidar o Paulo para participar e fazer como ele fazia, né, no Roda Viva. No Roda Viva, que era desenhar os músicos e todo o pessoal que estava envolvido ali no dia da gravação. Ele ficou desenhando, enfim, a gente também ficou tomando uns champanhes, ele ficou tomando um whisky dele, porque ele sempre adorava, e conversando muito, porque é uma pessoa sempre muito agradável de estar junto e conversar e trocar ideia, muito inteligente, muito atualizado de todos os assuntos, né? Então faz grande falta. Você fez um registro aí importante, né? Importantíssimo. Que agora você tem um caráter histórico, né? Infelizmente, a gente não queria que fosse assim, né? Infelizmente, ele partiu, né? Nos deixou, mas ele também deixou aí um legado, uma obra maravilhosa, né? Então, vai estar sempre presente, como todo artista, né? A obra fica, né? E a obra fica. Nossa, você sabe que eu tive um episódio aí de honrar legado dele, né? Que quando ele faleceu, o Roda Viva instituiu um rodízio de cartunistas e eu fui convidado para participar. Eu sei. E dá um nervoso, sabe? Não nervoso, você fica... Meu Deus, se eu pensar no significado disso, eu travo. Sim. E muito colega eu sei que travou, sabe? Aí você chega lá, a mesa dele está do mesmo jeitinho que tinha deixado. Porque tem lá o lugar do contorno lá, que a câmera fica de cima, filma o desenho sendo feito, né? E aí tem um lugar lá, um limite lá, com um papel recortado na área da página que a câmera pega, e em volta um outro papel mais grosso, né? Que é em volta lá do contorno, e ele pintava freneticamente tudo. Tava lá do jeito que ele tinha deixado, nem trocaram. Falei, nossa, quando que você imagina que primeiro a fatalidade, né? Dele ir embora. E depois você ocupar o espaço de um cara tão importante, né? Responsabilidade. Aí você fala, nossa, né? Mas acho que ele gostou lá de onde ele estiver. Com certeza. Não só eu, mas os colegas todos. Né? Tenho certeza que você tirou de letra. Olha, começamos puxando a brasa para minha sardinha da minha área, né? área, mas que de certa forma está tudo envolvido, porque a arte se entrelaça, né? Tem uma comunicação, tudo se comunica, né? Não foi à toa também, que eu sei que você já ia puxar isso em algum momento, mas não foi à toa que eu convidei você para também fazer a capa de 2 trabalhos meus aí que eu acho que tem tudo a ver, assim, né? Tem que ter esse diálogo da música com a arte, com a fotografia, com tudo que... E não só eu, outro cara também, vamos falar já. Pode soltar, Danilo, o primeiro slide aqui. Ainda não é isso, mas vamos começar aqui a trajetória da Júlia Simões. 2 trabalhos bem diferentes um do outro, então eu queria que você falasse das particularidades aí, desse CD, que é um CD pop, o CD aqui da esquerda, Novos Ares, né? E o tempo de delicadeza, que é com o seu tio. Você canta o repertório do seu tio, né? Que é um artista, assim, na acepção da palavra, vamos dizer, mais pura, sabe? Sim. Eu acho que dá para falar isso, né? Dá. Você conhece ele melhor que eu, né? A arte dele, vendo a arte dele, ouvindo, é muito né? profunda. Ele tem uma arte muito profunda. Ele sempre se preocupou muito com o teor da letra, além da melodia e tal, toda essa parte musical, mas principalmente com a mensagem
que a música vai passar. Sempre pensando em passar coisas que fizessem as pessoas refletirem, né? Então, assim, não tem nada raso, sabe? Não é aquela que hoje está assim, né, Érico? Assim, infelizmente, a gente vive numa época em que a cultura, né, acabou rolando uma banalização da cultura, imagino, assim, porque as letras estão muito rasas, está tudo muito superficial para as pessoas digerirem muito rápido. Então, tanto que não chama mais cultura, chama entretenimento. Entretenimento, né? exatamente. Então, para ouvir o CD dele, a pessoa tem que realmente colocar o disco, ou colocar o disco. Hoje não tem mais isso, né? Quem que tem um toca-CD hoje? Não denuncie idade, Júlia. Ixi, Maria, denunciei aqui, mas tudo bem. Mas coloca música para ouvir, então você tem que estar tranquilo, realmente, para ouvir, absorver a mensagem e tudo que a música tem para passar. Não, isso que você está falando, sabe o que é espantoso? Para mim, pelo menos, para nós, a geração nossa, é que esse tipo de relaxamento, de parar para ouvir, você relacionava essa atitude ao ouvinte de música clássica. Sim. Hoje a música popular, que foi a música popular, que é inegável, claro que é de uma digestão bem mais fácil que a da erudita, né? Essa parece que ficou a erudita, né? Não, porque ficou tão raso, que a música que era chamada de popular ficou sendo a música que você tem que ter atitude de atenção, de não se dispersar. Sim. Você não pegar o celular e ficar passando uma coisa para outra, ela fica movendo lá. Exatamente. Que é o que acontece com essa geração TikTok, né, que a gente chama aqui. Todas as músicas, a pessoa não aguenta ouvir mais que 30 segundos de uma música. É uma ansiedade maluca. Estourando um minuto, vai. É uma ansiedade de passar e de ouvir, sabe? Ou tem que ser alguma coisa que entretenha, que tenha uma dancinha, que tenha não sei o que. E essas aí não. Bom, mas eu fui para o outro lado, né? A gente começou... Você queria saber do Novos Ares e do Tempo de Delicadeza. Qual que é a diferença aí? Qual que são as características aí? Eu vou começar falando do Júlia Cantador Simões, que assim, apesar de eu ter lançado Novos Ares antes do Júlia Cantador Simões, eu comecei a gravar o disco Tempo de Delicadeza com meu tio, comecei a gravar as músicas. Foi um processo de 10 anos de gravação até a gente lançar esse disco. Então foi um processo. Foi no tempo dele, de alguma maneira. Exato, foi no tempo dele. Então a gente foi gravando, eu comecei a gravar, eu tinha 18 anos. Então, assim, a gente foi gravava uma, duas, dali 2 anos gravava outra. Então foi um processo natural. E daí quando tinha ali as suas, sei lá, acho que tem 12 faixas, se não me engano, ele compilou essas faixas e colocou num álbum. Você sentiu um amadurecimento seu nesse processo? Com certeza. Você identifica diferenças aí? De tudo. De cada tudo. Faixa tem uma história diferente, um momento diferente de vida. Assim. Você consegue sentir na minha voz, inclusive. Né? Então assim, é um documento isso. É um documento. Então você ouve as primeiras coisas que eu gravei lá atrás, assim... Agora eu não vou lembrar qual foi a primeira que eu gravei, mas assim, da primeira até a mais recente, até lançar o álbum, que foi lançado, se não me engano, foi em 2013 ou 2014, foi um processo... Imagina, a gente começou a gravar, tinha 18, foi em 96, 97. Então, eu falei 10 anos, foi quase 20, um pouco mais. Foi um pouco mais. Da primeira para hoje, quase 30 já. Foi bastante tempo. E a gente continua gravando. No mês passado, eu gravei uma outra música com ele, foi linda, gravei uma música nova, uma música que ele compôs no final do ano passado. Vocês estão gravando tudo para soltar na internet? Para soltar. No YouTube? Sim. Hoje soltar. Single, né? Ele já lançou, a gente fez um clipe. As músicas do meu tio não estão no Spotify ainda, em nenhuma dessas plataformas, mas está no YouTube. Se você procurar Douglas Simões, tem todas as músicas, as faixas. Inclusive, ele fez... me sumiu o nome, mas ele coloca a letra, ele vai colocando... lyrics lá. Isso, exatamente, lyrics. Ele vai colocando a letra, ele coloca algumas fotos que representem a música. Ele é muito preocupado com isso, né? E essa última música eu gravei com o Toninho Ferragutti, que é um grande músico do acordeon. E tem um arranjo dele, inclusive.
E tá belíssima. Mas, enfim, esse foi o processo do Tempo de Delicadeza. Já o Novos Ares foi muito diferente o processo. Aliás, completamente diferente. Eu tinha acabado de ser mãe, então a Clara estava com 1 ano. Eu fui escolhendo o repertório. Tem 2 composições minhas nesse álbum, minhas autorais, mas também tem músicas inéditas do Edu Tedeschi, que é um grande compositor aí, que já foi gravado por Pedro Mariano, Maria Rita, Luciana Mello, Sandy, por aí vai. É um grande compositor, músico também. Regravei 2 músicas, uma do Flávio Venturini e uma do Ronaldo Bastos no disco. E depois que eu fiz essa seleção de músicas, a gente pensou em entrar no estúdio e gravar todo mundo junto. Então, assim, então a gente foi até para um estúdio em Campinas, porque na época não tinha aqui em Piracicaba um estúdio que pudesse gravar todo mundo junto, porque o estúdio que a gente foi em Campinas, cada músico ficava em uma sala separada. Que o processo de gravar é sempre as partes separadas e depois junta. Não sempre. Tem várias formas de gravar, mas naquele momento eu queria que tivesse essa não sei se a palavra certa é essa, organicidade. Eu queria que fosse orgânico, eu queria que as pessoas sentissem... E faz diferença mesmo, né? Eu queria que sentisse a gente tocando ao vivo e tal. Foi uma coisa ou outra que eu regravei a voz depois, mas assim, a ideia é que fosse a minha voz ali ao vivo, sabe? E também sem muito processo, sem muita melodyne que o pessoal usa depois, sem nada, porque eu não gosto de nada que fique afinando. Então, assim, eu tive que estudar bastante. Para valer. Para valer e bem feito. E a gente fez assim, num prazo de 3 meses, estava gravado. Olha. E dali até lançar, durou aí uns 6 meses isso, de gravar, mixar, masterizar, fazer capa, foto. E eu acho assim 6 meses também. Foi bum! Foi, 3 meses é rápido para gravar um disco? Qual que é o processo? É rápido. É o esperado ou é rápido? Eu acho que assim, para mim foi, porque eu também tinha essa coisa de gravar gravar 2, esperar, tal. E, então, para mim foi, porque a gente entrou no estúdio, gravava tipo 2 ou 3 músicas no mesmo dia. Entendeu? Então, assim, foi um... Não chega a ser a toque de caixa, né? Não, é um tempo que vocês determinam. Sim. Lá, né? Então, assim, tinha os ensaios, lógico que a gente chegou no estúdio, todo mundo super ensaiado, sabe? Assim, então, foi um processo muito gostoso, muito diferente. Tem muitos artistas que fazem uma coisa muito legal. Antes de gravar o CD, eles fazem uma turnê. Então, assim, já em turnê rola essa coisa, a banda vai estar mega ensaiada, todo mundo chega no estúdio e grava. Assim. Então, geralmente, eu não vou falar que todos, a maioria dos artistas opta por fazer dessa forma, até. Mas não necessariamente gravando todo mundo junto. Às vezes, tipo, faz a base, que a gente chama de cama, vamos dizer assim. Então, coloca ali, faz uma guia, né, tipo de violão e voz e tal, daí vai recheando o bolo, como a gente diz, né? É uma boa imagem. Então coloca o teclado, daí depois coloca os violões, as cordas, tal, bateria, percussão, enfim, todos os instrumentos vão se colocando e daí vem as camadas, né, que a gente diz. Mas essa forma que eu optei de fazer esse disco foi assim, e realmente você sacou bem, foi uma... Naquela época, eu estava optando por um repertório mais pop. Tem umas músicas que tem que dar uma parada. Eu até acho, assim, só me permite a interrupção aí, que tem a ver. Eu até acho também que o projeto gráfico do disco, ele não é tão pop, sabia? Não que não seja elegante o pop, não pode ter só elegante, mas acho que puxa mais para um disco tradicional, assim, de MPB, pelo projeto gráfico, sabe? É solar, né? Dá para ver pela capa. Não, assim. Tanto que a minha música que está no disco se chama Dia de Sol. Né? Então, você matou, Dia de Sol, né? E eu estava, né, assim, com um bebê de 1 ano, estava toda numa fase solar, como você disse mesmo. Estava muito iluminada. As músicas são muito leves. Afinal, qual que é mesmo? Chama Meu Quintal, tem a participação da Clara. Eu acho que para meu gosto é a melhor de todas, assim.
Eu acho que traduz esse espírito solar e esse astral, assim, né? Delicado, né? É maravilhoso. E tem muito Claro que eu me preocupei, a gente fala que é pop, e eu me preocupei, sim, em estar representando ali as minhas influências musicais. Então, tem a parte da MPB, mas tem muito... Se você ouvir, assim, agora, adicionando o que eu vou te falar agora, que assim, tem muito da influência da Norah Jones, que eu sempre gostei. Então tem uma pegadinha meio... Não chega a ser country, mas folk. Então tem aquele violão mais folk, tem essa pegada, sabe? Então a Norah Jones, eu estava ouvindo muito Norah Jones nessa época. Então tem muito nesse disco dessa influência musical. Apesar de eu ter... na minha vida, uma bagagem musical. Assim, isso tudo reflete vasta, de um jeito né? ou de outro, a gente faz, né? Direto e indiretamente, né? Mas é isso, basicamente. E estou muito feliz com o resultado desses álbuns aí, são maravilhosos. Todos eles estão nas plataformas, né? Estão em todas as plataformas, tanto no YouTube quanto Spotify e Deezer, Legal. iTunes. E só para concluir, o Douglas, o repertório dele puxa para qual estilo? Que a gente não chegou a falar. Nossa, tem um pouco de tudo, assim. Esse é pop, esse não é. Não, o do meu tio... É uma música brasileira mais tradicional, mais né? tradicional. Tem influência de jazz também, tem influência... como eu vou dizer? Tem influência de choro, mas assim, meu tio é muito fã de Roberto Carlos, então tem umas músicas, tanto que uma das músicas quem fez quem fez o arranjo foi o maestro do Roberto Carlos. Olha, então tem essa Eduardo pegada. Lages. Olha que honra. Tem arranjo do Eduardo Lages, tem arranjo do Sion, tem arranjo assim de uma galera que do próprio Toninho Ferragutti. Então, tem músicas que são muito sutis, assim, que são quase uma canção de ninar, por exemplo, tem Cantiga para Mariana, que é só acordeon e voz, então é como se fosse uma cantiga, é uma cantiga mesmo, né? Mas tem músicas mais elaboradas, com orquestra mesmo tocando, e daí assim, tem até o próprio Riacho, apesar de, eu acho que não está no disco, mas assim, que ele compôs e ganhou prêmio com essa música, que é o Riacho da Saudade, que é uma música que vai para um sertanejo raiz. Então você vê que é um leque assim de estilos. Então tem tudo, viaja por todos os estilos. Ele é do interior, né? Ele é de Pindorama. Meu pai, ele, o Nilman são de Pindorama. Mas estão aqui em Piracicaba já há muitos anos, né? Então ele é singelo como um bom interiorano, Sim, né? muito. Acho que singelo é uma palavra que define bem. E assim, bom de falar também, quando você trouxer ele aqui. Bom de prosa, bom né? de prosa. Ele adora uma boa conversa. Que vai bom. gostar de conversar com ele. Vamos dar sequência aqui Claro. para a obra da Júlia Simões aqui. Aí já chega uma parte que eu não vou falar muito, que você vai fazer a parte que me caberia aqui, para não parecer todo metido a besta aqui. Não, que tem a arte maravilhosa do Érico, né? Então, nessa época, na verdade, o Érico me presenteou com um cartoon meu, e foi assim que a gente começou o nosso contato, foi muito legal. E nessa época eu estava compilando também algumas músicas do meu amigo saudoso Toninho Brandão, né, que já falecido também, mas que era um grande compositor aqui na cidade, e eu tinha feito também ao longo de uns 10 anos, muitas gravações, acho que pelo menos acho que mais de 25. Foi que nem o processo com seu tio, né? Você foi colecionando gravações. Fui colecionando gravações deles, só que o dele já tem estilos bem definidos, que eram sambas, bossas e boleros, né? Tá. Então, esse disco a gente colocou Júlia Simões canta Toninho Brandão. Você fez um songbook dele, um cancioneiro do Toninho Brandão. Eu escolhi algumas, eu escolhi as que eu mais tinha afinidade e resolvi fazer essa homenagem para ele com esse álbum. Já o Sombra e Luz, ficou linda essa capa, né? O Érico fez também essa... Você que pode falar que técnica que é essa, que eu achei maravilhosa. Então, até você me chamou para fazer essa, dando o briefing aí, porque eu tinha feito a capa do CD do Sá Rodrigues Guarabira, né? Sim. Aí você falou, usa a mesma técnica que você fez a capa dele na capa do meu disco, né? Sim. Que é a foto em alto contraste.
que ficou maravilhoso. Que não é minha, dá o crédito para Isa Silvano, né? Não, a que Isa a foto fez é a dela. foto, sim, a Isa... Mas aí eu fiz graficamente, eu fiz o autocontraste aí e o restante aí da tipologia. E tem tudo a ver, né, gente? Sombra e luz. Então, uma capa feita de sombras e luz. Achei elegantona a capa, foi assim. Muito elegante. E que sai um pouco do meu estilo também, que é traço. Isso aqui é uma capa mais gráfica, ligada a design gráfico, fotografia, do que desenho mesmo, né? Sim. Então é ilustração, né? E eu achei ótimo isso aqui que você fez, porque assim, eu falei para o Érico que o Toninho ele compunha usando uma caixinha de fósforo apenas. Então, por isso, porque vocês não devem estar entendendo nada, né? Por que tem essa caixinha de fósforo aí? Porque o Toninho compunha tocando uma caixinha de fósforo. E eu tinha falado para você na época, né, que a gente sabe que o compositor de morro lá do Rio, dos anos 30, 40, muitas vezes era o sambista intuitivo, né, que não tocava instrumento, então ele batucava na caixinha de fósforo. Né? Então acho que isso é um símbolo aqui do compositor brasileiro, assim, na essência, né, popular brasileiro. O Toninho era muito fã do Martim da Vila, de todo esse pessoal aí, Vinícius de Moraes, enfim, muito fã. E esses trabalhos têm diferenças também, né? Totalmente. No caso aqui, o songbook do Toninho, né? Sim. Que tem esses 3 ritmos aí bem definidos. Sambas, e esse daqui... bolero. Esse tem uma instrumentação do Toninho mais robusta, né? Sim. Os arranjos. Tem várias, como são 3 estilos diferentes, então em cada estilo, cada música tem o seu instrumental também diferenciado. Muitos músicos envolvidos. Né? Se fosse começar a falar de todo mundo. Já é diferente do Novos Ares, por exemplo, que foram os mesmos músicos em todas as faixas. A banda sempre foi a mesma. A mesma, né? Já o Sombra e Luz, basicamente, foi intimista. É intimista total, de violão e voz. É mais um disco também que tem que sentar para ouvir, sentar com calma, se ouvir com tranquilidade para absorver, porque não é um disco de fácil digestão, né? Tem umas letras mais de uma poética um pouco mais diferenciada. A musicalidade também mais rebuscada, porque o Marquito é um grande músico, professor da Unicamp, ele era diretor da Faculdade de Música da Unicamp, grande músico, né, e arranjador. E então é um disco que requer ali um pouquinho mais de paciência, assim, paciência não. No bom sentido. Paciência no sentido de ouvir quando você está afim de ouvir. Não E adianta você colocar, aí, vou colocar esse disco para curtir. Até tem uma faixa ali, 2 faixas que são mais animadinhas, que vão até para chega ali a encostar no pop, que é a da... Tem o refresco, né? Refresco, né? Que é deixar... Eu tô falando, viu, gente? Tá, porque eu adoro o disco. Eu sou fã. É da Júlia antes de ter trabalhado. Quando eu sou fã dela, então vocês me perdoem meus pitacos aqui. Então, Refresco é uma música que é já mais pop, leva essa leveza, tem uma brincadeira. E então ela é mais tranquila, mas o disco é muito profundo, então tem que ouvir mesmo com vontade de ouvir, colocar para apreciar, como um bom vinho. Gostei disso. E é voz e violão, basicamente. É violão e voz. E algumas pitadas de outros instrumentos. De percussão e baixo que foram colocados depois. Então o baixo, o próprio Marquito colocou o baixo. E percussão a gente chamou um percussionista. Daí teve uma faixa que participações especiais também. Daí a gente teve 2 faixas que a gente chamou participações especiais, né? No Clara Clarinha a gente chamou o Tadeu Romano, acordeon, e na faixa Pé de Montanha a gente chamou o Júnior Hartung, que é um grande violeiro, para tocar uma viola maravilhosa, para dar esse toque bem piracicabano, assim. Então, tem o Jacques Morelenbaum também, né? Nossa! Olha de quem que eu estou esquecendo. Só estou esquecendo do Jacques. Não. Quem faz, às vezes, esquece, viu, pessoal? Gente... Mas quem é fã não esquece. Mas, olha, a música Dona Iracema tem a participação... É uma carga dramática essa, É dramática, né? É uma música forte, profunda. Muito. E daí eu chamei a participação do Jacques Morelenbaum, que é esse grande violoncelista maravilhoso, fez arranjos com Tom Jobim, Caetano, etc. A cantora Marisa, cantora portuguesa Marisa, e enfim, é um
baita de um músico. E quando eu recebi a gravação dele, sabe, Érico, mas eu chorava, eu parecia criança, porque foi de uma emoção, me arrepiou. Sabe quando você fala, gente, era isso, a música só precisava disso, era violão e o cello. Não precisava de mais nada, sabe? E se vocês puderem, ouçam, tem lá no Spotify, baixem lá e ouçam. Bendita Dona Iracema. internet, né? É uma das vantagens dessa internet, que às vezes deixa a gente com o cabelo em pé, né? Para quem tem cabelo, evidentemente. Vamos pro próximo, Danilo. Próximo slide aí. Até eu esqueço de tanta coisa. Olha, isso é legal, que são elos com o seu trabalho na noite também, né? Sim. Que você faz até hoje, né? De um jeito ou de essa capa, outro. eu falei você fez duas coisas, você fez mais coisas, né? Isso é um trabalho bem característico, que não é disco, mas é uma invenção aí bacana aí que você pode falar. Foi uma invenção da artista aqui, né? Eu tenho um trabalho com o Legal, que é esse grande parceiro musical meu. O Tiniel Aleixo, o nome da certidão. Há 30 anos, né, a gente faz um trabalho de violão e voz, tanto na Noite Piracicabana quanto em eventos. E as pessoas, bom, isso não só para mim, mas é comum para os artistas, para os cantores e tal, de quando você está tocando na noite, vir aquele famoso pedido num guardanapinho de papel e tal. E uma vez eu fiquei pensando, por que não oficializar isso aí, né? Primeiro que eu não consigo ler o que escreve nesse guardanapinho. Vamos oficializar esse pedido e tal. Então vamos dar um nome. Júlia Legal à la carte. As pessoas escolhem, mas a gente desenvolveu um cardápio baseado no repertório, já que a gente toca, né? Que tem música pra caramba. Então eu subdividi em estilos musicais que estão no nosso repertório, que é MPB, samba, bossa, jazz, rock, enfim, pop, e fui colocando os nomes, porque muita gente não lembra do nome das músicas. Como que chama às vezes o verso mesmo? do refrão, essas coisas assim. Às vezes só o verso, as pessoas mandam. Mas daí, tendo o cardápio na mesa, a gente acabou falando, olha, vocês podem escolher mesmo, fiquem à vontade, escolham a música, anota no papelzinho, manda pra gente que a gente vai atender o seu pedido. Isso é um carinho pro público, né? E deixa a apresentação muito interativa. Teve uma noite no Primo Luiz, aqui em Piracicaba, inclusive, que é uma das casas que eu acho que mais prestigiam artista aqui hoje em dia, que... Nossa, assim, a apresentação era para ser de 2 horas, 2h30 no máximo. A gente ficou 4 horas fazendo para poder atender a todos os pedidos. E tinha música que a gente não fazia a música inteira. A gente meio que fazia um medley e emendando uma música na outra para poder atender o máximo de pedidos possível na noite. Cara, isso é sucesso. E cansativo também. É cansativo, mas é muito gratificante, né? Porque é isso, as pessoas gostam de saber que você se preocupa, que você quer fazer esse carinho para ela, sabe? Tocar a música para ela. Eu até sempre falo, coloca o seu nome, oferece para alguém, então, para a gente poder falar o nome. Ele, olha, interativo é isso. Quem pediu essa música foi fulano, tá oferecendo para ciclano. Então é muito legal. Já aquela capa do álbum, né, foi da música, mas depois acabou ficando a capa do álbum. Esse já é um álbum virtual. Muito artístico, né? É um álbum virtual. Esse Camilo Riani, essa Camilo capa. Riani, esse grande amigo também, cartunista, amigo. Foi meu professor na faculdade, eu conheci o Camilo lá. Já esteve aqui também. Ele é incrível. O Camilo, eu sou formada em publicidade, né? Sim. E uma das matérias que eu tive na faculdade foi design gráfico. Quem dava era o Camilo. Claro que eu cabulava as aulas. Então o Camilo me passou de ano assim pela amizade, porque naquela época eu já cantava. Por isso que depois você pediu trabalho para mim, que você não aprendeu nada. A aula dele era de sábado. Eu falava, Camilo, sinto muito, não vou conseguir vir na aula de sábado. Me dá um trabalho aí para fazer. Enfim, mas brincadeiras à parte, assim, olha que incrível essa técnica que ele desenvolveu, né? Então você vê que desenhar as pessoas com palavras, né? Com palavras. É espetacular. Cartungrafia, ele chama, né? Então, assim, tem os símbolos que
que falam muito sobre mim, que falam muito sobre as músicas do álbum. Então, você vê assim, palavras que têm a ver, né? Sim, Júlia, consciência, veste os olhos de aprendiz, música, justiça, arte, afeto, enfim, tudo que... Ele foi compilando tudo que me sintetizava. Mas isso é a essência da linguagem Numa do design foto, gráfico. e Traduzir exatamente. o projeto ou traduzir a pessoa ou a empresa, né? E a foto da Isso- Giovanna Fischer, que também é cantora dos Fischers, e ela é fotógrafa. E ela fez essa foto e o Camilo desenvolveu, então, na técnica de cartografia, a capa desse disco, desse álbum, né? E também da música, né? Que a gente lançou, que foi a primeira que a gente lançou. Agora sumiu o nome. Olha aí, que louca, gente. Procura lá no YouTube, pessoal. Procura no canal do YouTube da Júlia Simões. E a característica desse trabalho aqui? O que você diria para nós? Esse álbum é completamente diferente também de tudo que eu fiz, de tudo que eu tinha feito. Eu comecei a desenvolver esse trabalho, que a princípio não era um álbum. Dessa vez eu resolvi fazer diferente. Eu fui fazendo música por música. Durante a pandemia eu fui reunindo algumas músicas de alguns compositores. Tem uma composição minha, que é Portas Líricas, junto com o Sérgio de Ramos, mas todas as outras são de outros compositores. E, além das músicas serem de compositores diferentes, eu também chamei um produtor diferente para cada música e músicos diferentes também para cada música. Porque foi como eu queria fazer tipo um laboratório, sabe, Érico? Testar. Eu queria me testar. E sem preocupação de ser pop, de, será que vai tocar em rádio? Por exemplo, tem música aí minha que tem quase 6 minutos. Desculpa. E hoje a gente fala que... A gente não, né? Fala-se, né, que para tocar uma música em rádio, você tem que ter aí uns 2 minutos e meio, no máximo 3 minutos. Nossa. Para ela tocar em rádio. Então, eu falei, gente, eu não vou me preocupar com isso. Eu quero que a música tenha o caminho dela, tenha a história dela, tenha solo, tenha isso. Porque tanto que, assim, tem uma música que está aí, que é Dias Claros, que é do Paulo Cecoli, do Minga. Dias Claros eu chamei um rapper, né, super diferente, que é o Pequeno, o Robson. E eu fiz 2 versões. Eu fiz a versão estendida dela, que eu deixei ela com o tempo que ela tinha que ter. Então, ela tem quase 6 minutos. E daí eu fiz uma versão rádio edit, que tem... Isso o pessoal vê também. Aliás, tem 2 músicas nesse álbum que eu fiz essa brincadeira de fazer a versão para o rádio. Então, são versões mais curtas mesmo, para poder ser tocada em rádio depois. Que é Dias Claros e Anjo... Olha isso. Anjo Sem Asas, que é composição minha também. Eu estava esquecendo que tinha Anjo Sem Asas, que também é composição minha. Mas a gente fez isso, a gente deixou a música na versão completa e daí na versão rádio edit a gente tira o solo, tira a introdução de piano, que é maravilhosa, mas que é longa, só a introdução tem 1 minuto. Quem hoje tem paciência para ouvir uma introdução de piano de 1 minuto? Quem tem menos de 20 anos não vai achar, vai achar longa. Então, mas é isso, a gente teve essa preocupação de, assim, contemplar a parte artística, mas ao mesmo tempo fazer uma versão que pudesse entrar aí, tentar ser pop, apesar de que não tem nada de pop disso. Acho que a música mais pop é Anjo Sem Asas, ela tem uma pegada mais pop, mas o resto, assim, vou falar que tem influência daí realmente de tudo o que eu gosto, o que eu sinto da música, que são músicas primeiro com letras que tenham realmente muito sentido, que tem uma poética interessante. Mas a parte musical, eu queria eu deixei os produtores, os arranjadores muito à vontade, muito livres para criarem, e também viajei chamando, nossa, nessa música aqui tem uma música que tem slide, tem uma música que tem, então assim, tem uma música que tem arranjo de cordas, então assim, eu não me preocupei mesmo em ter um padrão, sabe, para nenhuma dessas obras. Tem uma música que é um flamenco, que é a Portas Líricas, virou um flamenco, então ela tem uma sonoridade completamente única no álbum, né? Porque eu chamei o Flávio Rodrigues, que é um
baita. Eu ia falar. Já ia falar palavrão aqui, mas é um baita músico, um baita violonista Tem coisa flamenco. Que só com palavrão a gente traduz. Que morou 20 anos na Espanha. O cara toca muito, já tocou com o Paco de Lucia. Ele mora hoje em Piracicaba, ele veio para Piracicaba na pandemia, está morando aqui. Olha só. A gente fez contato, porque na época eu estava fazendo dança de flamenco. Não acabei não seguindo. Mas no clipe esse momento está lá registrado, né? Sim, nos eu faço 3 primeiros gestos, segundos lá você já sim, faço já alguns isso, gestos. né? Chamei a minha professora, que é a Nicole, para fazer a dança. Então tem ela dançando no clipe. Quem quiser conferir o clipe, tá no YouTube, lindíssimo. Quem dirigiu foi o Pequeno, que é o Robson, que depois participou fazendo rap em outra música. Então você vê... Que versatilidade. O cara é super versátil. Então, assim, foi realmente... Uma pena que, assim, eu não consegui fazer o show ao vivo desse álbum ainda. Mas eu pretendo... Ainda. Bom. Mas eu pretendo ainda fazer o... Porque, assim, eu terminei de lançar a última música no ano passado. É. Mas que também foi... O processo foi esse. Eu fui fazendo... Durou aí bem menos do que foi do meu tio, do Toninho. Foi um prazo de um ano e meio. No máximo 2 anos eu lancei todas as músicas do álbum. E num período crítico também, né? Foi logo depois da pandemia, né? Então, assim, na pandemia eu fiquei fermentando tudo isso, né? E fiquei, né? Tava borbulhando aquela vontade de criar, de fazer as coisas, porque na pandemia a gente ficou todo mundo recluso, sem poder tocar, sem poder... Fiz aí as lives, fiz as coisas, não era a mesma coisa, né, Érico? Precisava ter um momento de respirar. Esse momento de normalmente, respiro... né? Foi um respiro. Então eu deixei a parte artística realmente fluir. Então esse disco, eu acho que se resume em arte pura mesmo. Eu acho que esse álbum está completamente artístico. Acho que de todos, o mais artístico que eu já fiz. Mas sabe, eu penso sempre nessa palavra que eu já falei, que é elegância. Eu não consigo imaginar você fazendo algo diferente disso, sabe? Se chamam a isso de estilo, né? Esse conjunto todo aí de anos, aí, eu acho que nem você se imagina, porque é tão natural, né? É tão fluente, que se você fizer uma coisa diferente disso, a gente vai estranhar. É muito natural. E talvez, até arrisco dizer, se você experimentar uma coisa diferente, também vai sair do seu jeito, não vai soar ruim ou vulgar ou o que seja. Você vai transformar em algo com a sua cara e é algo elegante. Obrigada. Mas Obrigada por esse elogio. Você não faz coisa ruim, não. Imagina. E tem gente que a gente não imagina fazendo coisa boa. Isso que é pior. Mas você é você, né? Então, vamos pro próximo, Danilo. Vamos avançar aqui na... Olha aí, que você acabou de falar, né? Esse aqui já é a tela, os primeiros segundos do clipe, né? Você falou do clipe. E é legal que nos anos de YouTube, acho que talvez os anos mais recentes, aí, talvez os 10 últimos anos, aí você tem desenvolvido muito clipe também, né? Sim, tem essa preocupação, porque hoje hoje não, né? Já tem alguns anos que é muito audiovisual. Né? As pessoas querem ver o vídeo, querem ver quem é você, querem ver... Não pega só a música para ouvir, né? Eles precisam... deixa eu procurar. Quem que é a Júlia? Quem que é? Deixa eu ver se você não dissocia música de imagem mais. Né? Então... É lógico que tem um custo mais alto fazer isso. Então, assim, não é tão fácil... tem toda uma produção, um cuidado com a produção, porque eu também não quero fazer elegante, né, Júlia? Eu não quero fazer qualquer coisa. Infelizmente, eu não consegui fazer o clipe de todas as músicas, né? Eu fiz clipe de 2 músicas e as demais eu acabei fazendo o lyric, né? Que tem um preço um pouquinho mais acessível, mas assim, só para não ficar sem nada no YouTube, sim. Né? Que todo mundo acaba procurando por lá para tocar e tal. Mas se eu pudesse, eu faria clipe em todas, né? Que dá vontade de fazer, viaja, né? A gente viaja fazendo muita... É muito gostoso fazer. A gravação em si já é cara, né? Sim, tem o custo da gravação, da edição, a produção, figurino, não, eu digo, todas as pessoas envolvidas. Eu digo, a gravação só da música já é cara. Só a música já imagina com imagem, né? Já.
E assim, e a gente tem que lembrar que eu sou uma artista independente, né, Érico? Eu não tenho uma gravadora por trás, não tenho ninguém bancando, não tenho um grande empresário, uma grande empresa me bancando. Então, assim, é tudo na raça. É tudo na raça. O brasileiro gente, tem muita raça, viu, Júlia? Tudo a gente que vai atrás. Então, é tudo assim, eu ganho aqui, tipo, ganho com os meus eventos, com os meus casamentos, com o que eu canto à noite, para investir na minha parte artística, no que eu gosto, no que eu quero mostrar, no que eu quero deixar de legado aí pro meu público, né? A gente ganha e se alimenta daquilo, a gente investe na gente mesmo, né? Então, a gente não faz algo muito lucrativo, né? Infelizmente. Sei lá, fazer funk não está nos planos, não. Não, isso dá dinheiro. Depois... Esse aqui é um dos mais recentes, né? Que aí é Lyric, né? Lyric. Santo Bom é uma música maravilhosa do Léo Versolato. O Léo Versolato é filho do Ubaldo Versolato, que é saxofonista do Roberto Carlos, é um grande músico também em São Paulo. E eu conheci esse menino através do Bruno, que é um baixista que toca comigo e que produziu essa música, inclusive. Copini? Bruno Copini. E a gente também é parceiro há muitos anos. Foi o Bruno, inclusive, que produziu Novos Ares. Ele produziu o disco inteiro. Foi ele que produziu. E quando ele me apresentou essa música, Santo Bom, eu falei, nossa, que música forte, né? Que mensagem forte, que exigiu até, tanto essa quanto Portais Líricas, exigiu uma outra interpretação minha, sabe? Que geralmente quem conhece a Júlia de Novos Ares é uma voz mais doce. Eu estava naquele momento com um bebê pequeno, a minha voz está mais calma, mais serena, mais doce e tal. E essas duas músicas, principalmente no álbum, são músicas que eu tenho que usar quase um personagem ali, mas é uma voz que eu tive que evocar, que fala, baixa aqui em mim, baixa um santo. Eu acho que essa Júlia é diferente, aí tinha lá no outro, no Sobreluz, com a música lá também, que o Jacques toca, né? Uma música forte, uma interpretação mais forte, é isso mesmo. Então tive que buscar essa interpretação mais impactante, mais forte, a voz sai rasgando, tem assim, umas notas longas, bonitas, eu acho que vale a pena ouvir. Tá bem bonita. Olha, desafio para intérprete aí. Eu gosto de me desafiar, viu, Érico? Eu acho que era esse o intuito também de toda essa produção. Eu queria me desafiar, queria sair daquele lugar confortável que eu já estava, do que eu já conhecia, entendeu? Sair da caixinha. Exatamente, sair da caixinha e da zona de conforto, né? Uma palavra que todo mundo usa bastante, frase que todo mundo... Sair da zona de conforto e me testar tudo, outros instrumentos, outras possibilidades, outras sonoridades. Então, também não me prendi muito, que estilo que você está fazendo. Estou fazendo música brasileira. Música brasileira é tudo. A gente é um povo que é uma mistura de tudo. Não tem como falar o que é. O que é a música brasileira? É tudo. Né? A gente consegue ter essa... sintetizar muita coisa. Né? Que bom que a gente é a música brasileira, né? Você tem consciência dessa riqueza, né? Sim. Para quem ficar indo para caminhos fáceis, você pode ir pelo denso, pelo que marca, né? Sim. Uma sofridinha maior, assim, mas acho que vale a pena, né? Permanece no tempo, né? Eu espero estar fazendo uma obra que fique no tempo, quem sabe daqui uns anos, nossa, olha, ela fazia isso há tantos anos atrás, olha, ela já tinha essa... Eu espero que lá na frente seja uma obra vista e as pessoas procurem tendo essa referência, vendo que é uma obra atemporal, assim, de não ser uma coisa datada, sabe, Érico? Por isso que de ter essa preocupação de fazer música boa. Eu acho que essa acho que é a maior e melhor intenção de tudo, assim, sem se preocupar com que estilo, assim, eu quero fazer música boa, eu quero fazer uma música, eu quero apresentar tudo de bom. Como que eu vou fazer tudo de bom? Seguir o que eu gosto, respeitar a minha verdade naquilo que eu escolho. Então é isso, eu acho que está muito verdadeiro esse trabalho, sabe? Com o que eu penso, com o que eu
penso de tudo. Então, as letras refletem muito, mesmo as que não são minhas composições, refletem muito de como eu penso, como eu vejo a vida. Sim, é a identificação que a intérprete tem, né, com o repertório, né? Porque eu falo disso porque a gente sabe de muita gente que é montado, né, muito artista, nem sei se dá para usar essa palavra, mas assim, gente que é realmente esculpido, né? Feito, você vai cantar isso, e é isso, né? A gravadora pega e fala, você vai cantar isso, você vai dançar isso, você vai dançar assim, você vai vestir isso. E às vezes acho que o artista é o produtor, não é o próprio artista. E acaba que daí é isso, essa pessoa que era para ser um artista é um produto, né? Não é mais um artista, é um produto. A gente discute muito, hoje está se discutindo muito isso, né? A Manu Gavassi, inclusive, lançou um vídeo recentemente no Instagram que ela discute muito essa questão de estar... Ela é muito inteligente, é uma menina nova, tem 30 e poucos anos. Mas ela não teve um desses Big Brother? Ela participou do Big Brother. Acho que ela teve exposta se a máquina. Mas logo depois do Big Brother, ela se distanciou de tudo isso e falou, não, vou criar, eu quero... Ela não quis... seguir o caminho de todos, que é se aproveitar dessa fama toda e falar, agora eu vou para as cabeças. Não, ela sumiu. Ela fez o inverso de todo mundo. Que coragem, né? Ela saiu da mídia, ficou sem celular, sabe, sei lá quantos meses, não sei o quê. E sem exposição, sem nada, e voltou com uma obra dela, autoral, que ganhou prêmio, está na Disney Channel e não sei o que mais. E ela vem sempre se preocupando. É uma artista que eu falo, se eu estou falando, nem sou uma seguidora ou fã e tal, mas assim, eu gosto da atitude dela, íntegra, né? Porque ela lançou um vídeo recentemente questionando essa postura dessas pessoas que que deveriam ser artistas e acabam vendendo a sua alma e acabam virando produtos e não mais artistas, né? E ela lançou esse vídeo meio que ela estava nessa fase de se questionar, falou assim, nossa, que eu vou fazer? Eu posso... Que ela chega numa gravadora e ela fala, bom, eu posso então, né, vou fazer o que eu quero. Não é bem assim, né? É muito legal. Acho que vale a pena ver esse vídeo da Manu aí, questionando sobre essa questão que a gente está levantando. Que bom, aqui, né? Uma pessoa já fruto da internet, de certa forma, ter esse tipo de postura, né? Sim. Sim. Maturidade, eu acho. Muita maturidade. Muito interessante. Vamos pro próximo, Danilo? Acho que a gente já fez um passeio aí. O próximo, claro, esse logotipo maravilhoso desse apresentador, designer que vos fala também, né? Vocês já viram que eu sou pelas capas dos discos. Mas aqui a gente vai mostrar o slide final, que é a maneira com que o mundo pode se comunicar com a Júlia Simões por meio do Instagram, que é juliasimões.oficial. O mundo virtual pode acessar a Júlia aí, nesse mundão de meu Deus aí. Sim, e sou eu mesma que, você que mesma respondo, que não tem ninguém administrando não, viu, gente? Sou eu. E a gente que faz tudo na raça mesmo. Tanto no Instagram, Facebook, YouTube, vocês me encontram por lá. Falar também, Érico, que quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, esse ano, por exemplo, eu vou não vou falar que eu vou parar, tá? Não é parar, mas assim, é um ano que eu acabo ficando meio em stand-by, porque é um ano eleitoral e eu tenho um estúdio de gravação. Como é que é o nome? Eu não sei falar esse nome, você tem que falar. Ipuvaê, que significa tudo que tem som. É um nome tupi-guarani. Ipuvaê. Nunca mais eu vou Ipuvaê. E a gente escolheu esse nome exatamente porque Piracicaba é um nome tupi-guarani. Sim. E a gente queria um nome também que fosse brasileiro mesmo. E daí a gente escolheu. E piracicabano também, né? Sim. Então o estúdio tem esse nome. Então, eu estava falando, e eu tenho um estúdio, que é o Ipuvaê, e eu, como eu também te disse no comecinho da conversa, eu sou publicitária formada e trabalho com jingles, né? Já há 30 anos eu produzo tantos jingles comerciais aqui para vários estabelecimentos comerciais na cidade. Se me permite, até vou falar uma coisa que talvez até você saiba, né? É uma maneira que a gente também se encontrou num trabalho aí que você nem... Acho que você sabe, mas eu vou dizer.
O jingle que você fez do Barjas Negre, né? Sim. A caricatura dele lá do jingle é minha, né? Ah, é? Acho que eu não sabia. Mas é um trabalho que ele tá junto não, aí. Então, não, eu imaginei porque os traços eram seus, né? Mas Que bom. mas eu não sabia. Eu tenho estilo. Opa. Assim, os traços são... Não tem como não reconhecer. A caricatura é minha. E o jingle é seu. O jingle é meu. E, então, como esse ano é ano eleitoral, assim, na última eleição criei, tanto compus quanto produzi para 18 cidades, né? Não só Piracicaba. Então, assim, é um... Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Olha tanto só. para prefeito quanto para vereador. Então, é um ano que eu trabalho bastante. A gente já começou, inclusive, já as reuniões, as conversas. As movimentações já estão aí, né? Já começaram. Então, é um ano que eu me dedico, assim, 100% aos jingles, né? Não que eu vá deixar de lado a minha carreira artística, né? Não tem como deixar, né? Mas fica meio assim... Um pouquinho... Então, assim, talvez não tenha tanta coisa... nova esse ano, mas eu já estou fomentando muita coisa. Já estou aqui, tem bastante coisa no forno. Opa. Que passando essa maratona aí desse ano, ano que vem, então, eu já estou pensando no ano que vem. A gente mal começou 2024, a agenda já estou vai pensando longe. em 2025. Mas tem muita coisa e a ideia é essa, né? Não parar nunca, a gente não para nunca, você também não para. A gente está sempre criando, sempre até fazendo podcast, melhor. veja só. Ah lá, mas você já vai fazer quase 100 podcasts. Quase 100. Olha que maravilha. Trabalho Sucesso. pra caramba. Eu sei o trabalho que é muito trabalho. E que legal que você está sendo reconhecido por isso. Eu fico muito feliz, viu, Érico? Eu mais ainda de você estar aqui. Eu agradeço demais pelo convite. E foi um papo bom, hein? Nossa, falamos... Até eu, às vezes, esqueço que tem tanta coisa assim, gente. Mas isso aqui é só uma pincelada, né? Não, você vê que eu peguei alguns trabalhos. Assim, mais recentes até, né? Que tem muita coisa mesmo no YouTube, tem muita coisa para quem também quiser me contratar para casamentos, isso eventos, aí. Eu faço muito disso. Também me acha pelo juliasimões.oficial. Muito tá bom? bem. Júlia, obrigado, viu? Valeu. Obrigada, querido. Me convide sempre. Adoro estar aqui com você. Olha que sempre eu vou lembrar disso. Pode. E chame meu tio para vir aqui, o tio Douglas, que é o Nhochico. Que muita gente conhece como Nhochico, né? Pelo programa que ele tem na rádio, mas ele é uma pessoa encantadora, incrível. Tenho certeza que você vai gostar. Você de dá um gancho, vai que de repente ele seja um dos próximos aqui. Pode. Suspense. Que legal. Obrigado, Júlia. Obrigada, Érico. Obrigado. É isso aí, pessoal. Mais uma ilustre convidada aqui no nosso Ilustre Podcast. E, reiterando o recadinho do começo, vamos para o final dizer o que a gente já sempre ressalta para vocês, né? Estamos aqui no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba, todas as quintas, às 8 da noite, com episódios inéditos, com novos ilustres aqui a cada semana. E o programa também está, todas as quintas-feiras, no canal próprio do Ilustre Podcast. E também temos a nossa agenda de convidados semanal no @ilustre.podcast, no Instagram. E é isso aí, pessoal. Vamos rumo aos 100 programas, né? Já a gente vai chegar nessa marca aqui, histórica, né? Para um cartunista que se meteu a ser comunicador aqui, sem mais nem menos, mas tem lá os seus motivos, né? A cara de pau é um deles, né? Mas vamos continuar aqui trazendo os ilustres a cada semana aqui com a mediação, né? Deste que vos fala. Um abraço, pessoal. Até quinta que vem.